Você sabe a diferença entre uma batedeira planetária e uma amassadeira espiral? Seguido aparecem essas questões, essas dúvidas. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender? Qual que é a concepção de cada equipamento? A batedeira planetária tem esse nome, basicamente porque ela faz um movimento de rotação e translação ao mesmo tempo. Ou seja, ela faz a rotação no próprio eixo, acompanhando todo o sistema da panela. Durante o processo de trabalho do batedor, a gente vai ter a cuba fixa. Ela é móvel para questão de limpeza. Aqui a gente tem um modelo de 5 litros, porém, durante o trabalho, ela é fixa. Quando a gente fala de amassadeira, a gente está falando de fazer massa. A gente não está falando de confeitaria, que são massas também, porém massas leves e mais líquidas, aeradas. Então aqui a gente está falando de fazer massa pesada. O que a gente classifica como massa pesada? Basicamente massas que a gente tem que trabalhar a umidade e o resíduo sólido, que é a farinha, e desenvolver o glúten. Esse que é o problema, esse que é o perigo. Por quê? Porque quando a gente fala de masseira espiral, esse modelo aqui, que é o 5 kg de massa pronta, por exemplo, ela vai ter uma questão inversa. O batedor está aqui, que a gente tem um batedor parecido na batedeira, já vamos falar dele. O batedor, ele é fixo no equipamento. Fixo, porém, girando só naquele sentido em espiral. E o que gira aqui? É a cuba. Essa máquina tem uma mecânica muito mais robusta que essa, devido à questão da necessidade que o cliente tem para desenvolver a receita. E por que o glúten, a hora que desenvolve, vira um problema? Porque se eu fazer uma receita pesada, tá? Que aqui a gente tem corrente, tem um sistema mais elaborado para poder desenvolver isso, na batedeira, esse eixo girando no próprio, aqui nesse sentido, ou se utilizar esse dispositivo aqui, ele vai, a hora que desenvolver o glúten, virar uma bola, tá? E aí vai começar a bater na parede da cuba. E esse que é o problema, que a gente vai acabar desalinhando essa peça aqui. Então, em termos de analogia e comparação, batedeira planetária, devido à sua função, que é desenvolver gordura sólida, tá? Por isso que vai esse batedor aqui para fazer bolo inglês. Ou, se eu precisar fazer uma receita onde é mais pastosa, tipo, por exemplo, um brownie, um cookie em pequena produção, eu vou usar raquete. Ou se eu precisar dar volume, eu preciso de velocidade. Por isso que ela tem 10 velocidades dessa máquina aqui. Então, esse equipamento, por exemplo, ele pode chegar até 600 RPMs na 10ª velocidade. Aqui, como a gente trabalha de uma maneira mais de oxigenação e não para dar volume, que é para a gente deixar a massa elástica, a gente vai ter nessa configuração 3 velocidades. A terceira aqui a gente trabalha com 315. Então é um sistema mais robusto, como se fosse um trator mesmo para tracionar e desenvolver a produção. E aqui a gente tem um equipamento mais para a questão de velocidade, para receitas mais rápidas. Tinha que fazer algum tipo de massa que eu tenha que desenvolver o glúten, deixar ela elástica, com uma umidade ali de 60% a 80%, eu vou usar a masseira. Quando eu tiver uma receita onde ela é mais líquida, principalmente na questão do pão de ló, por exemplo, que vai fermento químico e ele vai agir no forno, que a receita é mais líquida, eu vou trabalhar na batedeira, porque a umidade ela passa de 90%. Então eu vou ter que homogeneizar ou dar volume, é batedeira. Então assim, ó, batedeira não bate massa pesada. Principalmente é legal tirar essa dúvida agora que nós estamos chegando no final do ano, panetone, que é uma receita mais úmida, que tem que deixar ela mais oxigenada, batedeira não é indicada para isso. Por quê? Porque o panetone é um pão doce, ele é uma massa pesada também. Então por isso que a gente tem que usar a masseira espiral. Então, falando um pouco mais da batedeira planetária da Panis, a gente sempre fala que ela é mais, se não for a mais potente do mercado, é uma das. Ele tem um motor de 1000 watts de potência instalado. Aqui a gente tem uma estrutura toda de aço. Essa aqui é uma versão em aço inox, mas a gente também tem elas em aço carbono com pintura epóxi de alta qualidade. Essa parte aqui mais robusta é um grande diferencial que essa máquina tem, por ter uma redução por polia. Então são polias maiores, a gente usa correia Poliver, que é uma capacidade de vida útil muito grande, então ela não vai ter problema de desgastar, porque ela é elástica, né? Dando mais velocidade de superfície, tá? Que é importante na questão, principalmente quando eu tenho que dar volume para a receita. E aí, só para complementar essa questão de produtividade, uma coisa que a gente tem que cuidar muito, 5 litros, 5 quilos. Por que batedeira a gente classifica pelos litros e não por quilos? Porque a batedeira foi desenvolvida para trabalhar com volumetria, ou seja, capacidade volumétrica. Então assim, todas as batedeiras a gente tem que cuidar disso aqui, ó. A gente bota serigrafado um indicador máximo de produto seco. E aonde que normalmente o cliente tem problema? Quando ele compra a batedeira, ele acha que pode botar 5 kg de produto. Então, quando a gente fala de volumetria, aqui é mais ou menos 40% da capacidade total de litros.
Então a gente está falando aqui em torno de 2 kg de produto seco, o restante vai ser líquido. O que é mais é para homogeneizar ou dar o volume para o produto. Como é que a gente vai fazer para dar o volume? Que é um diferencial que a nossa batedeira tem. Aqui a gente vai ter um comando de 10 velocidades, painelzinho digital, muito intuitivo e fácil de operar. Ela só vai funcionar quando essa parte estiver fechada. Aqui tem um gancho de trava para ter maior segurança. Aqui vão ter 10 velocidades, que a gente começa com 200 RPM, que é um grande diferencial isso, e 620 RPM, que é na décima. E aí ela vai intercalando. Por que essa questão de velocidade é muito importante? Principalmente na questão de emulsificação ou dar volume. Até maionese dá para fazer uma batedeira dessa, devido a essa questão de concepção que ela tem. E como toda batedeira, acompanha 3 batedores, por encaixe rápido, muito fácil de colocar. Esse aqui é o aramado, que ele é entrelaçado justamente para incorporar ar na receita e dar o volume, que a gente estava comentando. Esse aqui é o batedorzinho raquete de alumínio. Normalmente a gente vai trabalhar mais o que é pastoso nele. Por exemplo, a gordura sólida, chocolate em pó, e aí a gente fazer como se fosse um creme. E aqui a gente vai ter o gancho, que é para dissolver gordura sólida, ou o bolo inglês como exemplo, que é para bater até virar um creme. Não é para massa pesada, sempre lembrando isso. E falando um pouquinho da amassadeira espiral, esse aqui é o nosso lançamento mais recente. A gente tem ela na versão 5 kg de massa pronta ou 3 kg de farinha, que é a média que a gente vai utilizar nessa máquina aqui. Essa aqui é uma versão com o batedor fixo e com a cuba que gira no sentido anti-horário. A gente também tem agora o lançamento que essa cuba é móvel para limpar. Porém, o maior diferencial dessa máquina é o quê? É o sistema de trabalho com relação às velocidades. Antigamente, nós tínhamos o modelo tradicional que era uma velocidade só. Devido à evolução do mercado, principalmente pizzaria, panificação artesanal, longa fermentação, é que a umidade da massa ela é maior, a gente pode chegar até 80%, às vezes até um pouco mais, e a farinha também tem mais qualidade, ela consegue absorver mais. Quando a gente trabalha com uma velocidade apenas, a gente tem um problema de tempo, tem que aumentar o tempo de trabalho, e aí vem o problema que é esquentar a massa, tá? Então como é que nós resolvemos isso? Incorporando uma tecnologia que a gente chama por inversor de frequência do equipamento, que ele vai fazer uma gestão de velocidade, arranque, desaceleração do equipamento. Então é uma coisa bem legal de trabalhar quando tem esse sistema de torque também para preservar o que é os componentes mecânicos do equipamento. E como é que tudo isso funciona? A gente vai ter um painelzinho parecido com a batedeira, botão liga e desliga com intuitivo também. A primeira velocidade a gente começa aqui com 120 RPM, vai misturar o que é seco. A segunda velocidade nós vamos desenvolver receitas em mais ou menos 15 minutos ali de até 60% de umidade, 50% a 60% de umidade. E aqui a gente vai trabalhar com 300 RPM, que é para receitas de maior hidratação. Então a gente vai conseguir desenvolver a receita de uma maneira onde ela dê mais volume, aproveitando a matéria-prima, sem ter problema de esquentar massa. E é uma coisa muito legal também, como eu falei, do panetone nesse equipamento aqui. Tudo isso aqui é aço de qualidade, robusto. Aqui a gente tem uma máquina que normalmente quem usa é com uma intensidade grande. Então aqui é uma peça única, não tem emenda nenhuma. Então qual que é a vantagem disso? A máquina ganha um alinhamento melhor durante a vida dela. Para fazer massa, a amassadeira espiral japonês. Massas mais hidratadas, receitas mais simples de croissant. Tudo que for massa eu vou na amassadeira. Quando a gente fala de confeitaria, eu vou na batedeira. E para finalizar, é batedeira industrial? Dá para fazer massa de pão? Não dá, ela é industrial, mas ela é uma batedeira. Ela foi desenvolvida para fazer massas de confeitaria. Então, se utilizar para fazer pão aqui, pode até conseguir fazer no primeiro momento, mas o equipamento vai ser danificado. E isso não é bom porque maior prejuízo para o cliente é o equipamento parado. Toda a linha da Japanese vocês encontram na Ultrafeu, entrega no Brasil inteiro, tudo a pronta entrega, parcelamento até 18 vezes, de Araraquara para o Brasil inteiro. Então, Ultrafeu, eficiência que acelera.